Sejam muito bem-vindos ao nosso tempo reservado e hoje nós vamos falar de Romanos 10. Romanos 10, que é quando Deus ele não está distante, ele está perto. Deixa eu explicar o que Paulo está fazendo aqui, porque em Romanos 9 ele fala da soberania de Deus. Agora, em Romanos 10, ele fala da responsabilidade humana. Ele começa dizendo que o desejo do coração dele é que Israel seja salvo. Ou seja, ele não está falando só de teoria, ele realmente está sentindo isso. Ele está falando com dor, com amor pelo povo dele. E aí ele diz algo que é muito sério, porque eles têm zelo por Deus, mas eles não têm entendimento profundo de quem Deus é. Porque é possível você ter paixão, você ter a tradição, você ter frequência na igreja, mas ainda assim você não ter o entendimento completo da justiça de Deus, você não ter um encontro sobrenatural com quem é Jesus. O problema de Israel era que eles queriam estabelecer a própria justiça na própria força do braço. Eles queriam chegar até Deus pelo mérito deles, por conta da lei, por conta de um desempenho. Mas Paulo ele deixa bem claro que Cristo é o fim da lei para a justiça de todos aqueles que creem. Ou seja, não é sobre a gente tentar performar, é simplesmente sobre a gente crer. Então vem um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Se com a sua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração você crê que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, 9. Então não é um ritual, não é um histórico religioso que importa, não é sobre a herança espiritual, é sobre fé no coração e confissão com a própria boca. E ele continua dizendo que não há distinção entre judeu e grego. O mesmo Senhor é Senhor de todos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Todo significa todo. E isso é muito, muito forte. Mas Romanos 10 não para por aí. Paulo ele começa a fazer uma sequência de perguntas. Como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E aqui ele está mostrando que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A salvação é pela graça, mas a fé ela é despertada por ouvir a palavra. E isso nos coloca em posição de responsabilidade. Porque se a fé vem pelo ouvir, alguém precisa estar falando. E Romanos 10 nos tira dessa passividade cristã. Não é sobre, eu fui salvo, mas é sobre eu carrego a mensagem. Não é algo distante, não é algo inalcançável e a palavra ela tá perto, ela tá na nossa boca, ela tem que estar no nosso coração. A gente precisa escrever, a palavra de Deus fala que a gente precisa escrever a palavra de Deus na nossa testa. Então agora, a pergunta não é se Deus está disponível para criar um relacionamento com a gente, se Ele está disponível para vir até nós. Porque Ele já veio, Ele já é totalmente acessível. A pergunta certa agora é, o que eu estou fazendo com o que eu já ouvi? E eu queria deixar essa pergunta para vocês hoje. Tenham um bom dia.